com essa Santa Missa, que é a Missa das Almas, não é a Novena das Almas. Nós também estamos iniciando, com a graça de Deus, pelo 7º ano, os nossos 3 dias para o Senhor, para o Mestre. A nossa paróquia deseja nesses dias erguer para Jesus um trono, na nossa simplicidade, na nossa limitação, até na nossa pobreza. Queremos nesses dias oferecer a Jesus o melhor que pudermos. Também visivelmente para que isso fale ao nosso coração e nos lembre e nos leve a nos convencermos de que Jesus é o nosso Deus e que Ele merece todo o nosso carinho, toda a nossa adoração, todo o nosso cuidado. Uma grande preocupação que nós precisamos ter é de não tratarmos a Eucaristia como se fosse uma coisa, como se fosse um objeto. Não, a Eucaristia é o próprio Jesus, né? A hóstia consagrada é o próprio Jesus, é o próprio Deus que está presente. Por isso toda a adoração que nós temos pela Eucaristia, mais do que veneração, é adoração, porque é a Deus presente no Santíssimo Sacramento. Todo o cuidado externo, não é? E essa vigília prolongada que vamos fazer, esses 3 dias consagrados ao Senhor, em que nós, revezando-nos, vamos fazer com que durante 3 dias, nosso Senhor seja, como nós cantamos muitas vezes, seja adorado e seja amado. Nesta terra de Santa Cruz, mas também nessa terra de São Fidélis, não é? Através digamos assim, das poucas horas que cada um de nós vai consagrar a Jesus nesses dias, mas pela sucessão que nós vamos fazer, nosso Senhor será louvado e adorado continuamente por todos nós nesses dias. Então é com esse espírito de adoração que nós vamos fazer estes 3 dias, conduzidos esse ano por essa palavra que está no Evangelho de São João. O Mestre está aqui e te chama. Quando que se fala essa palavra no Evangelho? Foi quando Jesus perdeu o amigo dele, Lázaro. E ele então foi à cidade de Betânia, não é? E ele parou um pouco fora da cidade. Marta veio se encontrar com Jesus, chorou aos pés de Jesus a morte de seu irmão. Nosso Senhor falou para ele que ele era a ressurreição e a vida. E Maria estava em casa. Então, Marta mandou dizer à sua irmã: o Mestre está aqui e te chama. Qual mestre? Aquele que era amigo daquela família. Portanto, Jesus é um mestre que é um amigo. Mestre não quer dizer professor, não. Mestre, no sentido do tempo de Jesus, era uma pessoa que, sim, ela ensinava. Ela fazia também o que um professor faz, mas ela fazia muito mais. O discípulo não era aluno, era o discípulo. Ele seguia o mestre. O mestre muitas vezes ensinava andando, ensinava aqui, ensinava ali, caminhando de um lugar para outro. E o mestre, ele ensinava a viver. Era uma escola de vida, né? Por isso que os mestres tinham as suas escolas e tinham os seus discípulos, os seus seguidores. Esse mestre que agora manda dizer para Maria que ele está ali, é um mestre que é amigo daquela família. É o mestre que estava indo visitar uma família dilacerada pela dor. Acabaram de perder um irmão. Uma família, portanto, que sofria. Uma família que representa tão bem tantas famílias no momento que nós vivemos. Então, quando nós estivermos diante de Jesus, fazendo a nossa adoração, vamos lembrar disso. É o mestre que se compadece das nossas dores. É o mestre que, quando Maria chegou e repetiu para ele as mesmas palavras de sua irmã: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Marta já tinha falado isso para Jesus. Agora chega a irmã e fala a mesma coisa. O que o Evangelho nos conta? Jesus começou a chorar. Pouquíssimas vezes o Evangelho relata Jesus chorando. Em realidade, 3 vezes. Nesse episódio, chora sobre Jerusalém e na cruz. Porque diz a carta aos Hebreus que ele pediu por nós com clamores e lágrimas, né? Jesus, então, é um mestre que chora.
É um mestre que tem coração, um mestre que se compadece. Mas esse mestre também é o mestre que vem para devolver a vida a Lázaro. Portanto, é o Senhor da vida. É aquele que pode devolver até a vida corporal, mas, sobretudo, ele vem nos trazer a vida da graça. Por isso que esse mestre é aquele que falou: eu sou a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E eu vim para que todos tenham a vida e a tenham em abundância. Nós temos em nosso coração esse desejo da vida eterna, esse desejo de uma realização plena no nosso coração. Então vamos nos colocar na presença dele, lembrando que ele é esse mestre, mestre amigo, mestre que se compadece, mestre capaz de dar a vida. Mas esse mestre, quando ele vai devolver a vida a Lázaro, ele reza ao Pai. É o mestre que tem uma dependência total do Pai, uma dependência total de Deus. E é isso uma das coisas mais importantes que Jesus nos ensina no Evangelho. Jesus nos revela o rosto do Pai. Esse Pai de quem esse mestre fala com tanto amor, tantas vezes. Esse Pai a quem esse mestre procurava muitas vezes durante a noite. Quando a gente faz a vigília assim à noite, nós estamos também imitando Jesus, que muitas vezes, depois de pregar o dia inteiro, depois de ser comprimido pela multidão, depois de ficar esgotado de tanto andar, de tanto falar, pregar, quando todo mundo ia dormir, descansar, Jesus se retirava, ia para uma montanha, ia para debaixo de uma árvore, num lugar silencioso, e ali ele abria o seu coração para o Pai. Portanto, é o mestre que reza, é o mestre que nos ensina essa grande arte da oração. E esse mestre, meus irmãos, não é um mestre que ficou lá no passado, um mestre que ficou simplesmente recordado nos livros de história, ou mesmo que fosse recordado somente, recordado na palavra de Deus somente. Não, é o mestre que está vivo. É o mestre que falou: eu sou a ressurreição e a vida. E ele provou isso quando ressuscitou. E esse mestre que continua vivo, que está sentado à direita do Pai, também está perto de nós. O mestre está aqui. Ele está aqui. Nós não precisamos ir muito longe para buscar Jesus. Não precisamos ir ao céu. Não precisamos ir na Terra Santa. Ele está aqui. E esse mestre que está aqui, meus irmãos, está por causa de nós. Está porque ele nos ama. E por isso, ele mandou dizer para Maria: o mestre está aqui e te chama. Jesus nos chama. Nós podemos dizer que, seguindo o que São Paulo ensina, que nem sequer Senhor Jesus a gente pode falar sem uma graça especial do Espírito Santo. Nós podemos dizer que para fazer essa vigília, esses 3 dias de adoração, Deus nos dá uma graça especial. Nós podemos dizer que Deus está dando à nossa paróquia essa vocação, vocação adoradora, vocação para adorar a nosso Senhor no sacrário. Ele nos chama. E como é que esse mestre chama? Se a gente quiser saber tudo que Jesus faz no sacrário, é só ler o Evangelho. Como é que esse mestre nos chama? Ele fala assim: vinde a mim, vós todos. Vinde a mim, vós todos que sofreis e estáis sobrecarregados. Eu vos aliviarei. Esse é o nosso mestre. Um mestre que quer tirar de nosso ombro o fardo que nos oprime, o peso que nos prostra, que quer tirar de nós a dor que muitas vezes nos leva a perder a esperança. Ele vai tirar totalmente? Não, mas ele alivia. Ele ensina a levar essa cruz. É um mestre que divide conosco o nosso sofrimento. É um mestre que faz uma troca conosco, porque ele fala assim: tomai sobre vós o meu jugo. Primeiro ele fala: vinde a mim, vós todos que sofreis. Ele pega o nosso sofrimento. Depois ele fala: tomai sobre vós o meu jugo, o meu peso. Jesus nos devolve um peso, mas como é um peso preparado por ele, é um peso que nós podemos levar, porque ele não deixa que a cruz seja mais pesada
do que aquilo que nós possamos levar. E como Ele é mestre, Ele ensina. E por isso Ele nos diz, quando nos chama: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Aprendam comigo. Aprendei, não só comigo, mas aprendei de mim, da minha vida. Aprendei de mim que eu sou manso e humilde de coração. Se nós, nesses 3 dias, alcançarmos de Deus a graça de sermos um pouquinho mais mansos, um pouquinho mais humildes, já valeu a pena o tempo que nós fizemos de adoração, né? E é importante, como eu disse, nós vamos revezar, é a nossa paróquia que está rezando, que nós peçamos as graças, não só para nós, mas para todos que vão fazer. Que nosso Senhor alcance essa graça para todos nós, a graça da mansidão, que significa também a paz, a paciência, a serenidade, a humildade, a graça da humildade, de reconhecer o nosso lugar. Por um lado, reconhecer o nosso lugar significa lembrar que nós somos pequeninos, mas reconhecer o nosso lugar também é lembrar o lugar que nós temos no coração desse mestre. O coração que acabamos de ouvir no Evangelho, que foi aberto para nos introduzir como lugar de refúgio, um lugar que nos guarda, que nos protege. E finalmente, esse mestre é o mestre que tem o peito aberto e o coração rasgado, e do coração dele jorrou o sangue e a água. São João, ao contar esse episódio, ele percebeu que não foi simplesmente o restinho do sangue de Cristo que jorrou do seu lado, mas que aquele sangue e aquela água tinham um símbolo. Exatamente simboliza a misericórdia de Deus. Misericórdia que nos purifica, misericórdia que nos restaura. Esse é o nosso mestre, o mestre misericordioso, o mestre que nos ama, que chora conosco, que nos ensina, que nos convida, que nos leva a ser mansos e humildes, que toma sobre si o nosso peso, que nos dá um peso que podemos levar, e o mestre que abre o seu coração. E como ele mesmo falou, do coração dele jorra um oceano de misericórdia. E Jesus quer que o mundo se convença da sua misericórdia. Como ele disse para Santa Faustina, o mundo só vai encontrar a paz quando descobrir e acreditar na minha misericórdia. Façamos, portanto, meus irmãos, nesses dias, a experiência da misericórdia de Deus, entregando-nos ao coração de Jesus, repetindo a Ele, muitas vezes: Jesus, eu confio em vós. O Mestre está aqui, o Mestre nos chama, e fica a cada um de nós dar a nossa resposta de amor ao nosso Mestre nesses dias. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo.